Para entender o que aconteceu naquela noite da gala, é preciso começar 3 semanas antes, num domingo de jantar familiar que parecia absolutamente ordinário e não era nada disso. Mariana Costa tinha 28 anos quando esta história começa. Tinha um mestrado em administração de empresas conquistado com bolsa de mérito e trabalho noturno num call center por 2 anos seguidos. Tinha um cargo de analista sênior numa empresa de consultoria de gestão que havia construído completamente por conta própria, sem depender de nenhum sobrenome além do seu. E tinha um sobrenome, justamente, que ninguém naquela família conhecia com a profundidade que ela conhecia. Ela havia se casado com Rafael Monteiro havia 8 meses, no civil, sem festa, num cartório do Higienópolis com 2 testemunhas e a sensação de que estava fazendo a escolha certa. Rafael havia dito que organizar uma cerimônia maior levaria tempo demais, e ela havia concordado sem insistir, porque havia poucas coisas na vida sobre as quais ela insistia e um casamento com festa não estava entre elas. Rafael Monteiro era herdeiro do Grupo Monteiro, um dos nomes mais reconhecidos no setor de construção e incorporação imobiliária de São Paulo. Isso significava, na prática, uma mansão em Alphaville que a família usava como sede das reuniões e dos jantares, um sobrenome impresso em prédios espalhados pela cidade e uma mãe que havia administrado a empresa e a casa com eficiência igual desde que o marido morrera de infarto 6 anos antes. Leonora Monteiro tinha 62 anos, cabelos brancos cortados com precisão cirúrgica, um colar de ouro grosso no pescoço que usava todos os dias como quem usa uma segunda pele e a habilidade específica de tornar qualquer sala menor do que ela era apenas pela forma como ficava de pé no centro dela. Ela exercia a autoridade da maneira mais eficiente possível, sem precisar demonstrar, lá, porque quem estava ao redor já o fazia por ela. O que ela pensava de Mariana nunca havia precisado ser dito em voz alta para ser completamente claro. Rafael havia levado Mariana para conhecer a mãe 4 meses antes do casamento, num almoço em restaurante neutro, território de ninguém. Leonora havia chegado pontual, dado 2 beijos no ar ao lado do rosto de Mariana, feito as 3 perguntas de praxe sobre família de origem, profissão atual e onde havia estudado, nessa ordem e nesse tom específico, e havia encerrado a hora com uma gentileza tão calibrada que Mariana havia levado 2 dias inteiros para nomear exatamente o que havia sentido durante aquela refeição. Havia sido avaliada e considerada insuficiente, e a conclusão havia sido entregue com um sorriso. Depois disso, toda vez que Mariana tentava tocar no assunto com Rafael, ele dizia que Leonora era assim com todo mundo no começo, que precisava de tempo para se acostumar, que era simplesmente questão de paciência. Mariana tinha paciência. Havia-a cultivado com cuidado por razões que vinham de muito antes de Rafael, muito antes de qualquer coisa que aquela família representava. A paciência havia sido a ferramenta mais útil que seu pai lhe havia deixado. Eduardo Costa havia sido um homem paciente até o último dia da sua vida, mas isso era uma história para depois. Naquele domingo de jantar familiar, Mariana chegou de mão dada com Rafael às 6 da tarde. Ela usava um vestido azul escuro de corte simples, que havia escolhido com cuidado porque não era nem humilde demais, nem pretensioso demais, cabelos presos num coque discreto, brincos pequenos de prata. Havia se olhado no espelho 3 vezes antes de sair do apartamento deles. Havia dito a si mesma que estava pronta. A mansão em Alphaville era daquelas que comunicam riqueza antes mesmo de entrar. O muro alto com câmeras discretas nos cantos, o jardim que aparecia pelos portões de ferro forjado como uma promessa de espaço, a entrada de granito branco com colunas simétricas. Por dentro, 2 andares de mármore, janelas largas com vista para o jardim, um lago artificial nos fundos, onde carpas douradas nadavam em círculos lentos e sem propósito aparente. Mariana havia observado aquelas carpas nas poucas vezes que havia estado na mansão. Elas sempre pareciam estar esperando por alguma coisa que nunca chegava. Leonora estava no centro da sala de estar quando entraram, conversando com um casal de mais idade que Mariana não reconhecia. Quando Rafael chegou, ela abriu os braços com um sorriso genuíno e caloroso. Quando Mariana chegou logo atrás, o sorriso permaneceu no rosto, mas a temperatura dele mudou de forma sutil, como uma lareira que continua acesa depois que a lenha principal terminou de pegar. Mariana. Só o nome. Sem ponto de exclamação, sem complemento, da mesma forma que se anota uma presença numa lista de tarefas.
Dona Leonora, a casa está linda como sempre. Sempre está. Ela já voltava a atenção para o casal ao lado. Rafael, vem cá, deixa eu te apresentar ao Antônio Ferreira e à Dona Clara. São amigos de longa data do seu pai. Você precisa conhecer. Rafael foi. Mariana ficou parada no espaço entre a entrada e a sala de estar por exatamente 4 segundos, tempo suficiente para um sobrinho de Rafael passar por ela sem dar bom dia, e para 2 primas mais velhas comentarem em voz que não chegava a ser baixa, mas que claramente também não se preocupava em ser discreta, que continuavam não entendendo aquele casamento. Ela foi até a janela dos fundos e ficou olhando para as carpas douradas no lago. 20 minutos depois, Leonora apareceu ao seu lado com um papel na mão. Não havia preâmbulo nem pedido. Ela simplesmente colocou o papel na mão de Mariana com a naturalidade de quem está delegando uma tarefa já definida. Era um roteiro de serviço escrito à mão em papel de carta com o monograma em relevo da família Monteiro. Pratos, sequência exata de serviço, temperaturas recomendadas para cada entrada, horários. As entradas precisam estar prontas às 7, disse Leonora, com a voz calma de quem está acostumada a ser obedecida. A Cida está na cozinha, mas não conhece a ordem que eu gosto de servir. Você pode coordenar para mim? Mariana olhou para o papel. Depois olhou para Leonora. Eu não sou a Cida, Dona Leonora. Eu sei disso. Leonora sorriu com a paciência deliberada de quem sabe que vai ser atendida de qualquer jeito, e isso tornava o sorriso mais insuportável do que qualquer rispidez teria sido. Você está sem ocupação aqui. A cozinha precisa de atenção, e contribuir é o que se faz quando se está nesta casa. Cada pessoa da sua maneira. A palavra contribuir pousou sobre Mariana com um peso que não tinha a ver com o tamanho da palavra. Ela olhou para a sala ao fundo, onde Rafael estava sorrindo para algo que Antônio Ferreira havia dito. Ele não havia olhado para cá. Ela podia ir até ele. Podia devolver o papel com um sorriso calibrado e dizer que preferia não. Podia sentar onde lhe cabia como nora de uma das famílias mais influentes de São Paulo e recusar aquela tarefa com toda a tranquilidade do mundo. Em vez disso, ela dobrou o papel, colocou no bolso do vestido e foi para a cozinha, porque era mais simples ficar na cozinha do que ficar na sala de estar sentindo os olhares dos primos e das tias de Rafael, que tinham o dom específico de olhar para ela como quem olha para um objeto que não sabe bem onde encaixar na decoração. E porque havia uma parte de Mariana Costa que havia aprendido, ao longo de muitos anos por razões que ninguém naquela casa conhecia, que há vitórias que se ganham esperando, e ela estava esperando. Cida era uma mulher de 50 anos, com mãos de quem trabalha há décadas, e um rosto que havia desistido de se surpreender com o mundo faz muito tempo. Quando Mariana entrou na cozinha, ela simplesmente deu espaço sem perguntar o que estava acontecendo, porque era óbvio que ela sabia. Dona Leonora sempre encontra um jeito, disse Cida em voz baixa, sem olhar para cima enquanto verificava o forno. É sempre assim com as noras? Perguntou Mariana. Com as que ela não escolheu, respondeu Cida, e não acrescentou mais nada, porque não havia mais nada que precisasse ser dito. Às 7 em ponto, as entradas estavam dispostas nas bandejas, na ordem correta, nas temperaturas certas, porque Mariana havia feito a tarefa bem mesmo, sem ter nenhuma obrigação de fazê-la. Ela tirou o avental de cozinha, que havia pendurado sobre o vestido, lavou as mãos no banheiro do corredor, ajeitou o cabelo no espelho pequeno acima da pia e voltou para a sala de jantar como se absolutamente nada tivesse acontecido. Rafael levantou levemente da cadeira quando ela chegou, num reflexo que parecia meio automático, como quem só agora percebeu que havia perdido alguém de vista durante um bom tempo. Ela sentou ao lado dele sem dizer nada e respondeu ao toque da mão dele no joelho, com um sorriso pequeno que ficou na superfície do rosto, não mais fundo que isso. O jantar reuniu 23 pessoas numa mesa longa de mogno escuro. Conversas sobre viagens à Europa, sobre imóveis na Faria Lima, sobre a reforma de um clube particular que nenhum deles frequentava com a mesma frequência com que falavam sobre ele. Mariana participou quando havia abertura, que não era frequente, e observou no restante do tempo com a atenção que havia desenvolvido em anos de consultoria, ler dinâmicas de poder numa sala sem precisar de mapa. Foi durante a sobremesa que o nome apareceu. Antônio Ferreira levantou a taça com a desenvoltura natural de quem está acostumado a ser o ponto central de qualquer ambiente que entre. Tinha 70 anos, voz grave com décadas de autoridade embutidas nela,
e a nostalgia generosa de quem viveu o suficiente para ter histórias que as pessoas querem ouvir. 30 anos de Grupo Monteiro, disse ele, olhando para a mesa com afeto genuíno. Eu estava lá no começo. Fui um dos primeiros a colocar dinheiro quando ninguém sabia se ia dar certo. Quando Vitor e Eduardo construíram aquela primeira sede na Paulista, numa sala que mal cabia os dois, eu acreditei porque os dois juntos eram o que nenhum dos dois seria separado. Eduardo Costa era um homem de visão extraordinária, daqueles que aparecem poucas vezes numa geração. Uma pena enorme o rumo que as coisas tomaram. O nome atravessou o ruído ambiente do jantar e chegou até Mariana como algo que bateu levemente no peito antes de afundar. Eduardo Costa, o nome do seu pai, dito naquela sala de jantar com aquela leveza de almanaque de nota histórica, de citação de livro que fala de alguém que não está mais presente para ouvir. Ela não se moveu, não mudou de expressão. Pegou o copo de água e bebeu com a calma de quem não está sentindo nada, o que era o oposto exato do que estava acontecendo. E então olhou para Leonora. Leonora estava olhando para ela. Era um olhar completamente diferente de todos os outros que a mulher havia dado a ela ao longo da noite. Não era o olhar de descaso habitual, nem o de avaliação fria. Era focado, calculado, o olhar de quem está verificando uma hipótese específica. Uma pergunta e uma resposta ao mesmo tempo, o olhar de alguém que sabe mais do que mostra e quer confirmar se a outra pessoa sabe também. Durou 2 segundos. Depois Leonora virou o rosto para Antônio Ferreira com um sorriso que Mariana aprendeu naquele instante a reconhecer. O sorriso de encerrar um assunto sem que o outro perceba que está sendo encerrado. Vitor sempre dizia que Eduardo foi essencial nas fases mais difíceis do projeto. Uma pena o que aconteceu com ele, mas o grupo cresceu além de tudo que qualquer um dos dois imaginou na época, e esse é o legado que realmente importa. A conversa passou para outro assunto, naturalmente, como as conversas sempre passam quando alguém com autoridade decide que é hora de mudar de direção. Mariana colocou o copo de água de volta na mesa e ficou quieta pelo resto do jantar. Mais tarde, quando a sobremesa acabou e os homens foram para a sala e as mulheres para a varanda, ela usou a desculpa do banheiro para percorrer o corredor principal da mansão. Era algo que ela havia desenvolvido como hábito nas poucas vezes que havia estado ali. Observar o que estava nas paredes. O que uma família escolhe exibir diz sobre ela o que ela nunca diria diretamente em palavras. O corredor principal tinha fotografias em molduras douradas, manchetes de jornais econômicos emolduradas em acrílico, prêmios de associações do setor imobiliário e, ao fundo do corredor, onde a iluminação era levemente mais suave do que no resto da casa, havia uma pintura a óleo de proporções imponentes, do tamanho de uma porta larga, 2 homens jovens apertando as mãos em frente ao que ela reconhecia, pelos ângulos e pela marquise, como a primeira sede do Grupo Monteiro na Avenida Paulista. Mariana parou. Havia passado por aquela pintura outras vezes. Havia olhado para ela outras vezes. Mas naquela noite, depois do nome que havia saído da boca de Antônio Ferreira com aquela leveza casual, ela olhou de um jeito diferente. O homem à direita era Vitor Monteiro, sem nenhuma dúvida. O queixo angular que Rafael havia herdado, os ombros largos, o terno de uma época diferente, o porte de quem está confortável diante de qualquer câmera. O homem à esquerda deveria ser alguém, mas onde deveria haver um rosto, havia uma área de tinta mais nova, levemente mais opaca do que o verniz ao redor, aplicada sobre o original com cuidado suficiente para não chamar a atenção de quem passava pelo corredor sem motivo para olhar com atenção e visível para quem chegava com a intenção de ver. A plaquinha de identificação com os nomes embaixo da pintura havia sido igualmente alterada. Restavam, antes de onde a tinta nova começava, apenas as letras E e D. Eduardo. Mariana ficou parada diante daquele rosto apagado por um tempo que não soube medir. O celular vibrou no bolso. 3ª vez naquele dia. Renato Carvalho, advogado. Ela olhou para as 2 extremidades do corredor. Silêncio em ambas as direções. Desligou a chamada. Voltou para a varanda, onde as mulheres da família Monteiro conversavam sobre assuntos que não tinham nada a ver com o que ela havia acabado de ver. Na viagem de volta, Rafael dirigia com a concentração silenciosa de quem está organizando a semana na cabeça. O trânsito de domingo à noite era esparso, as luzes da avenida passando laranja pela janela do carro. Mariana ficou com a cabeça encostada no vidro frio, esperando. Esperou que ele dissesse alguma coisa sobre a cozinha.
sobre o roteiro de serviço que a mãe havia colocado na sua mão, sobre os 40 minutos em que ela havia sumido da sala de estar sem que ele fosse verificar onde estava. Ele não disse nada. Ela olhou para o perfil dele no escuro. Rafael era um homem de qualidades reais que ela havia aprendido a identificar ao longo de 8 meses de casamento. Inteligente, trabalhador, capaz de ternura quando se lembrava de exercer, lá, mas havia um espaço específico nele, entre o reconhecer que algo estava errado e o agir como se estivesse, que às vezes era estreito e às vezes era largo demais. E o tamanho desse espaço dependia quase sempre do quanto a questão envolvia a mãe. Rafael, ela disse, você sabia que seu pai teve um sócio nos anos iniciais do Grupo Monteiro? Ele virou num sinal. Ficou um momento antes de responder. O Sr. Ferreira mencionou um nome lá no jantar. Por quê? Eduardo Costa. Você conhecia esse nome? Rafael franziu levemente a testa com a expressão de quem está buscando uma memória em prateleira alta e mal iluminada. Acho que ouvi 1 ou 2 vezes quando era mais novo. Alguém que trabalhou com meu pai nas fases muito iniciais, pelo que entendi. Não durou muito tempo na empresa. Ele deu de ombros. Por quê? Você conhece o nome de algum lugar? Não, ela disse. Curiosidade. Ele assentiu como se isso encerrasse o assunto. Para ele, encerrava. Mariana voltou a olhar pela janela. A mão subiu pelo decote do vestido, sem que ela percebesse conscientemente que estava fazendo aquilo, até encontrar a corrente fina de ouro no pescoço e o anel que pendia dela como um pingente, ouro amarelo com uma pedra pequena e já um pouco desgastada pelo tempo, o tipo de aliança que alguém compra quando ainda não tem muito dinheiro, mas quer fazer uma promessa de qualquer jeito. Era o anel de noivado do seu pai. Eduardo Costa havia morrido 12 anos atrás, com 54 anos, num apartamento de um quarto em Campinas, sem empresa, sem capital, sem o nome que havia ajudado a construir do zero numa sala de 19 metros quadrados num cartório da Sé, em São Paulo. Mariana tinha 16 anos quando ele morreu. Tinha 28 agora. Um mestrado, uma carreira feita sem favores e sem sobrenomes emprestados. Um Costa que havia mantido no registro civil depois do casamento porque Rafael havia dito que ela podia escolher e ela havia escolhido. O carro entrou na garagem do prédio. Rafael já falava da reunião de segunda-feira. Mariana soltou o anel, tirou a mão do pescoço e respondeu com o tom adequado, como havia aprendido a fazer há muitos anos. Mas desta vez, enquanto respondia, ela já sabia o que iria fazer na manhã seguinte. Havia um rosto apagado numa pintura num corredor de mansão. Havia um nome que começava com E e D e depois desaparecia sob tinta branca. E havia um advogado que havia ligado 3 vezes naquele dia e que havia ligado outras vezes antes, durante 12 anos, esperando que ela estivesse pronta. Desta vez ela estava chegando perto. 3 semanas depois do jantar em Alphaville, o Grupo Monteiro realizou o que chamavam internamente de gala de anúncio, uma noite formal num salão de eventos do Itaim Bibi, para oficializar a aquisição de uma construtora gaúcha de médio porte que havia custado quase 300 milhões de reais e que representava, segundo o comunicado de imprensa distribuído no dia anterior, uma expansão estratégica que consolidava a presença do grupo no mercado imobiliário de 3 estados do Sul e Sudeste. Mariana havia passado aquelas 3 semanas fazendo o que sempre fazia quando precisava de tempo para pensar em silêncio. Trabalhou, entregou 2 projetos de consultoria, dormiu menos do que devia e reservou uma noite de domingo para ligar finalmente para Renato Carvalho. A conversa havia sido curta. Ele havia atendido na primeira chamada. Doutor Renato, ela disse. É Mariana Costa. Mariana. A voz era de homem de mais de 60 anos, firme, com algo aliviado que ela identificou imediatamente. O alívio de quem carrega um peso há muito tempo e ouve finalmente alguém bater na porta certa. Eu estava esperando sua ligação. Há 12 anos. Eu preciso saber o que o senhor tem. Não pelo telefone. E não antes que você esteja pronta para o que vem depois de ouvir. Isso vai mudar muita coisa na sua vida. Ela ficou em silêncio por um momento. Quando você estiver pronta, ele disse, com a calma de quem pode esperar, mas preferiria não, me liga de novo. Eu estarei aqui. Ela havia desligado e havia passado mais uma semana inteira decidindo se estava pronta. Naquela noite da gala, ela chegou com Rafael numa limusine alugada pela empresa. Ele de terno escuro e ela de vestido verde escuro de ombro único que havia comprado na semana anterior. Não por vaidade,
mas porque havia aprendido ao longo dos anos que o que se veste numa sala como aquela funciona como uma declaração antes mesmo de se abrir a boca, e ela havia decidido, sem conseguir explicar completamente para si mesma a razão, que naquela noite ela não ia chegar como acompanhante. O salão estava cheio, 300 pessoas, talvez mais, num espaço com iluminação dourada e calculada, mesas com arranjos de flores brancas e velas, o tipo de ambiente que comunica que o que vai ser dito naquela noite foi decidido a tempo e custou dinheiro suficiente para merecer aplausos. Parceiros de negócios, membros do conselho administrativo, investidores de diferentes portes, jornalistas dos cadernos de economia, representantes de entidades do setor. Leonora já estava quando eles chegaram naturalmente, porque Leonora sempre chegava antes. Ela estava no centro do salão cumprimentando pessoas com a fluência de quem está no próprio habitat, o que era exatamente o que ela estava. Quando Rafael chegou, ela o abraçou com calor genuíno. Quando Mariana chegou junto, ela entregou um sorriso protocolar e voltou a atenção imediatamente para outra direção. A noite seguiu naquele ritmo por quase 2 horas. Mariana conversou com um diretor financeiro do setor que havia estudado na mesma universidade que ela e que foi a única pessoa naquela sala que a tratou como colega de área antes de tratar como parente por afinidade de alguém. Importante. Tomou vinho com medida. Observou a distribuição de poder no salão com a atenção que havia desenvolvido em anos de consultoria, onde identificar quem realmente manda numa organização antes de falar com alguém era a diferença entre um projeto bem-sucedido e 6 meses desperdiçados. Foi quando o jantar estava chegando ao fim e o mestre de cerimônias já anunciava o início das falas formais que Leonora atravessou o salão na direção de Mariana com uma determinação que não tentava disfarçar. Ela não vinha cumprimentar. Mariana reconheceu isso antes mesmo de ver o rosto. No jeito em que Leonora andava, ombros levemente mais altos que o normal, queixo um pouco mais avançado que o habitual, a postura específica de alguém que vai fazer algo que já decidiu que vai fazer e que está se aproximando do ponto de execução. Leonora parou a 2 passos de Mariana e disse, em voz alta suficiente para que as 3 mesas mais próximas interrompessem suas próprias conversas: "Precisamos conversar. Agora." Várias conversas ao redor pararam. "Claro", disse Mariana, no mesmo tom, sem mover um músculo a mais do que o necessário para responder. Leonora não foi para um canto discreto. Ficou onde estava, no meio do salão com 300 pessoas ao redor, e o fato de não ter se movido para lugar mais privado dizia tudo sobre o que havia planejado. Alguém acessou os relatórios financeiros preliminares desta aquisição antes do anúncio oficial desta noite, disse ela, com a clareza e a firmeza de quem está fazendo uma acusação que preparou com antecedência. Documentos que estavam sob sigilo absoluto. Apenas um grupo muito restrito de pessoas tinha acesso à área onde esses documentos ficavam guardados. A implicação ficou suspensa no ar entre as duas como fumaça. Mariana olhou para Leonora por um momento. Depois disse, com a voz que vinha de um lugar muito mais fundo do que qualquer treinamento profissional: "E a dona Leonora está me dizendo isso por quê, especificamente? Porque você é a única pessoa que estava naquele escritório na semana passada, sem razão profissional documentada para estar lá." Era mentira. Mariana havia estado no escritório naquele dia, a pedido de Rafael, para deixar documentos pessoais do casal com a secretária dele, uma tarefa de 15 minutos registrada em câmera de segurança e com testemunha direta. Mas Leonora não sabia disso. Ou sabia e havia calculado que Mariana não ia reivindicar a evidência naquele momento. "Dona Leonora", disse Mariana, com a voz igualmente clara e igualmente firme, "eu não acessei nenhum relatório. Se há uma investigação formal em curso, ela vai demonstrar isso. Onde está a evidência que aponta especificamente para mim?" Houve um silêncio curto, e foi precisamente nesse silêncio que Leonora Monteiro perdeu o que havia levado uma vida inteira para construir. Não a batalha, o controle. A mão dela se moveu rápido demais para qualquer pessoa ali perto poder parar, e o som que produziu ao encontrar o lado esquerdo do rosto de Mariana foi abrupto e definitivo, o tipo de som que uma sala de 300 pessoas processa em frações de segundo e então guarda em silêncio coletivo. O silêncio que se seguiu foi de uma qualidade diferente de qualquer outra que Mariana havia ouvido naquele salão antes. Ela ficou completamente imóvel por um segundo inteiro,
A dor estava lá, real e imediata do lado esquerdo do rosto, mas ela não levou a mão até ela. Não fechou os olhos. Ficou parada, olhando para Leonora, e o que Leonora encontrou naquele olhar foi algo que a fez recuar meio passo sem perceber que havia recuado. De algum lugar entre as mesas veio o som de uma cadeira sendo empurrada com pressa. Rafael estava se levantando. Mariana viu. Viu ele se levantar, viu a expressão no rosto dele e contou, com uma precisão que não era voluntária, mas que parecia impossível de não exercer naquele momento, os 2 segundos entre o som do impacto e o momento em que ele começou a se mover em direção a ela. 2 segundos. Ela havia ficado de pé sozinha durante esses 2 segundos. Ela olhou ao redor do salão por um instante. Os celulares que algumas pessoas haviam levantado discretamente, as conversas que haviam parado em diferentes estágios, os rostos congelados em expressões variadas de choque e desconforto. E perto da entrada, um homem que ela não havia notado antes, de casaco cinza claro, que a olhava com algo que ela só conseguiu identificar como reconhecimento. Não a reconhecia a ela, necessariamente. Reconhecia a situação. Ela pegou a bolsa da cadeira mais próxima. "Boa noite", disse para ninguém em particular e para todos ao mesmo tempo. E saiu. O ar do lado de fora do salão era mais frio e mais limpo do que ela havia percebido que precisava. Ela desceu a escadaria principal com passos completamente regulares, atravessou o lobby de mármore com seus vasos de orquídeas brancas, empurrou a porta giratória de vidro. Na calçada parou. Não chorou. Não estava com raiva, pelo menos não da forma que a raiva costuma vir, rápida e quente. Estava com algo diferente, que demorou um momento para identificar com precisão, clareza. A clareza específica que chega quando as últimas ambiguidades de uma situação desaparecem e aquilo que resta é simplesmente o que sempre foi. Tirou o celular do bolso. Desta vez, quando discou o número de Renato Carvalho, foi porque tinha a resposta para a pergunta que ele havia feito uma semana antes. Ela estava pronta. Ele atendeu no segundo toque. "Doutor Renato", ela disse. "Onde o senhor está agora?" Uma pausa que durou o suficiente para que ela soubesse que a resposta ia surpreendê-la. "Eu estava no salão, Mariana. Eu vi tudo o que aconteceu." Ela fechou os olhos por um segundo. "Então o senhor sabe que é hora." "É hora", ele confirmou. "Pode vir ao meu escritório amanhã de manhã. Vou ter tudo preparado." Ela ficou na calçada por mais um momento depois de desligar a chamada, deixando o frio da calçada assentar sobre os ombros. Atrás dela, pela porta de vidro, ela podia ver, vaga e distorcida pelo reflexo, a agitação que havia deixado para trás. Pessoas se movendo, gestos de conversação acelerada, alguém da organização do evento andando em passo rápido com o celular na orelha. Rafael apareceu na porta giratória 2 minutos depois. Viu ela imediatamente. Atravessou a calçada, até onde ela estava com uma expressão no rosto que ela não conseguia classificar com precisão, porque tinha elementos demais ao mesmo tempo. Preocupação real, embaraço real e alguma coisa embaixo de tudo isso que parecia mais com medo do que com qualquer outra coisa. "Mariana." Ele parou a um passo dela. "Você está bem?" "Estou." "O que aconteceu lá dentro foi, Rafael." Ela o interrompeu sem elevar a voz. "Você levou 2 segundos." Ele ficou em silêncio. "Eu contei", ela disse. 2 segundos entre o barulho e você se levantar. Não estou dizendo isso para te culpar. Estou dizendo porque preciso que você saiba que eu contei e que isso me diz alguma coisa." Ele abriu a boca. Fechou de novo. Havia algo acontecendo no rosto dele que ela reconhecia. O processo de montar uma resposta que fosse ao mesmo tempo verdadeira e defensável, e a dificuldade de encontrar uma que fosse as duas coisas ao mesmo tempo. Ela não deveria ter feito isso. Ele disse, finalmente, com uma firmeza que soava genuína, mas que chegou tarde demais para mudar o que já havia sido estabelecido. "Não", Mariana concordou. "Não deveria." Ela chamou um aplicativo de transporte pelo celular. Quando o carro chegou, ela entrou e fechou a porta com uma calma que não era fria, não era calculada. Era simplesmente o resultado de uma mulher que havia decidido que não ia gastar mais energia naquela noite nisso. Rafael ficou na calçada. No carro, indo embora, ela ficou olhando pelas janelas para São Paulo à noite, com todas as luzes e toda a pressa e todo o tamanho de uma cidade que havia engolido e apagado o nome do seu pai, como se ele nunca tivesse existido. Na manhã seguinte, o escritório de Renato Carvalho ficava num andar discreto de um edifício da Consolação, o tipo de lugar que não comunica nem riqueza ostensiva nem pobreza,
Apenas décadas de trabalho sério acumulado em estantes de madeira escura, cheias de pastas organizadas com uma precisão que a fazia lembrar de algo que seu pai havia dito uma vez, que um homem que organiza seus papéis é um homem que acredita que suas palavras têm valor de longo prazo. Renato Carvalho era um homem de 66 anos, cabelos completamente brancos, óculos de armação fina, o porte de quem passou a vida sentado à mesma mesa, tomando decisões que afetavam outras vidas, sem nunca perder o eixo da responsabilidade que isso representava. Ele se levantou quando ela entrou, apertou a mão dela com as duas mãos e ficou em silêncio por um momento que não era desconfortável, era apenas o silêncio de dois adultos que sabem que o que vem a seguir vai ser pesado e que não há vantagem em fingir que não vai. Sente-se, Mariana. Ela sentou na cadeira de couro desgastado na frente da mesa. Ele abriu a gaveta da esquerda e tirou de lá uma caixa de arquivo de papelão, do tipo com alça lateral, que tinha escrito à mão na tampa, com a caligrafia de quem aprendeu a escrever numa época em que a caligrafia era ensinada com régua. Eduardo Costa, Grupo Monteiro, documentos originais. Ele colocou a caixa sobre a mesa entre os dois. Seu pai me entregou isso 1 ano antes de morrer, disse ele. Me pediu que guardasse. Me disse que um dia você viria buscar. Eu tentei te contatar várias vezes ao longo dos anos para dizer que existia, que estava aqui. Eu sabia que existia, disse ela. Eu só não sabia se queria abrir. E agora, ela colocou a mão sobre a tampa da caixa. Agora eu preciso saber tudo. O que estava dentro da caixa de arquivo de Renato Carvalho era a história que ninguém havia contado para Mariana Costa, porque havia pessoas com interesse direto e recursos suficientes para garantir que ela nunca fosse contada. Eduardo Costa havia chegado a São Paulo aos 26 anos, vindo de Ribeirão Preto, com um diploma de engenharia civil, uma ideia sobre mercado imobiliário que ainda não havia encontrado o parceiro certo para tornar real, e a energia específica de quem ainda não aprendeu que o mundo costuma punir as pessoas que acreditam demais nas próprias ideias. Havia encontrado Vitor Monteiro num evento de networking num hotel da Paulista, 3 anos mais novo, filho de família com dinheiro suficiente para ser o capital que Eduardo não tinha. Os dois haviam passado 4 horas seguidas conversando num canto do evento, enquanto o resto das pessoas circulava ao redor deles, e haviam saído com a decisão tomada: montariam juntos. O contrato de constituição da empresa era o primeiro documento da Caixa. Mariana o desdobrou com cuidado sobre a mesa de Renato. O papel tinha o amarelado específico de 3 décadas, mas a impressão estava clara e a assinatura do seu pai estava ali embaixo do nome dela, Eduardo Costa, cofundador e sócio com 50% das cotas. 50%. Não um colaborador, não um funcionário, não um parceiro menor contratado para prestar serviços. Metade. O Grupo Monteiro havia nascido com 2 donos iguais, e um deles era o seu pai. A história que seguia na Caixa levou quase 2 horas para ser contada na íntegra com Renato, explicando os documentos um a um. Nos primeiros 12 anos, a empresa havia crescido exatamente da forma que Eduardo havia previsto no plano de negócios original, que também estava na Caixa, com a letra miúda, e precisa de quem pensa melhor quando está escrevendo. Depois Vitor casou com Leonora, e Leonora, ao contrário do que o sobrenome dela poderia sugerir, não havia chegado no casamento como acessório, havia chegado como estrategista. A crise havia sido fabricada, não toda ela, porque havia uma recessão real acontecendo no setor na época, mas a gravidade que ela havia tomado dentro do Grupo Monteiro havia sido amplificada de forma deliberada e documentada. Relatórios financeiros internos alterados para mostrar que a divisão que Eduardo supervisionava diretamente estava gerando prejuízo quando, na realidade, estava equilibrada. Um auditor externo contratado por Leonora, sem conhecimento de Eduardo, que havia produzido um laudo que Renato chamava, com a precisão cuidadosa de quem pesa as palavras de advogado, de substancialmente divergente da realidade dos dados. Uma proposta de reestruturação societária apresentada numa reunião de emergência, para a qual Eduardo havia sido convocado com 12 horas de antecedência e sem acesso prévio à documentação, num estado de fadiga e desorientação que o laudo médico posterior, também na Caixa, documentava como esgotamento agudo severo. Ele havia assinado a cessão das cotas. Havia assinado porque os documentos que lhe apresentaram naquela reunião mostravam que a empresa estava tecnicamente insolvente, e que ele,
como responsável pela divisão que aparecia nos relatórios como fonte do prejuízo, poderia responder pessoalmente pelas dívidas se não saísse em termos acordados. Havia assinado porque estava exausto e confuso, e porque o único advogado que havia conseguido chamar com aquela antecedência era um profissional jovem demais e despreparado demais para aquela situação específica. Havia assinado porque havia confiado em Vítor Monteiro durante 12 anos e havia calculado, de forma errada e compreensível e completamente humana, que uma pessoa não destrói em 2 horas 12 anos de sociedade construída juntas. Havia assinado e depois havia gastado os anos seguintes tentando desfazer o que havia assinado, e havia encontrado em cada tentativa a mesma muralha: documentos que não batiam, testemunhas que não apareciam, recursos legais que se esgotavam antes de chegar a algum lugar e a saúde se desgastando sob o peso de uma injustiça que ele não conseguia provar com os instrumentos que tinha. Renato Carvalho havia entrado na história 3 anos antes da morte de Eduardo. Um colega mais velho o havia encaminhado quando já estava quase sem esperança, e Renato havia levado 1 ano inteiro para encontrar, nos arquivos de um cartório desativado, a cópia original do contrato de constituição com os termos que os documentos alterados contradiziam. Havia encontrado mais uma coisa também: uma cláusula inserida pelo próprio Eduardo na versão original do contrato, numa linguagem jurídica que Renato havia precisado de tempo para rastrear completamente, mas que dizia, em essência, que em caso de comprovada irregularidade no processo de dissolução da sociedade e em caso de violação documentada dos direitos da parte lesada ou de seus descendentes diretos no contexto de atividade oficial da empresa, 51% das cotas do Grupo Monteiro retornavam à linha sucessória de Eduardo Costa. 51%. Maioria. Controle. A empresa. Eduardo havia colocado aquela cláusula ali não porque achava que ia precisar usá-la, mas porque era engenheiro e porque engenheiros projetam para as falhas que esperam nunca acontecer. Mariana ficou em silêncio por um longo tempo depois que Renato terminou de explicar. Pela janela do escritório, São Paulo continuava com sua pressa costumeira, alheia, como sempre estava alheia a qualquer coisa que acontecia dentro de qualquer janela de qualquer dos seus edifícios. O que precisa acontecer para essa cláusula ser ativada, ela disse finalmente, não como pergunta, mas como afirmação que precisava de confirmação. 2 elementos juntos, disse Renato, com a precisão de quem revisou esse raciocínio muitas vezes. Comprovação da irregularidade original, que temos com os documentos do cartório e com o laudo médico, e uma violação documentada dos direitos de você, como descendente direta, no contexto de atividade oficial da empresa. Atividade oficial significa evento, reunião ou ato formal registrado sob o nome do Grupo Monteiro. Ela ficou olhando para ele. A gala de ontem, ela disse, era o que eu queria falar com você antes de você ir. Quando soube que haveria uma gala formal de anúncio, tentei te ligar. Você desligou. Eu não sabia ainda se estava pronta. E agora? Ela olhou para a caixa de arquivo aberta sobre a mesa. Para o contrato de constituição com o nome do seu pai e a assinatura do seu pai e os 50% que haviam sido roubados com documentos falsos numa reunião de emergência convocada para pegar um homem exausto de surpresa. Agora eu assino o que precisar assinar, disse ela. Me diz o que vem depois. O que veio depois foi 1 semana de trabalho silencioso no escritório de Renato. Declarações formais redigidas com precisão cirúrgica, cópias autenticadas de cada documento da caixa, o vídeo gravado na gala por um dos convidados que havia chegado até as redes sociais antes que qualquer assessoria de imprensa pudesse pedir remoção e que mostrava, com clareza inequívoca, Leonora Monteiro aplicando um tapa em Mariana Costa numa noite de evento oficial do Grupo Monteiro. Mariana voltou para casa naquela noite e encontrou Rafael sentado na sala com as luzes quase todas apagadas, o que não era o hábito dele. Ele levantou quando ela entrou. Havia algo diferente no rosto dele, uma qualidade de atenção que ele exercia quando algo havia atravessado a camada habitual de ocupação profissional e chegado até o lugar onde as coisas realmente importam. Onde você estava? Tratando de assuntos meus. Ele ficou em silêncio por um momento. Minha mãe ligou, disse ele. Ela quer se reunir com a gente. Quer conversar sobre o que aconteceu. O que ela quer dizer? Ela disse que foi longe demais, que quer pedir desculpa. Mariana colocou a bolsa na cadeira e ficou olhando para ele com a atenção direta
que ela sempre tentava administrar em intensidade, mas que naquela noite ela não tinha energia para modular. Rafael, eu preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você responda sem pensar no que vai parecer, sem pensar na posição em que te coloca. Só a resposta mais verdadeira que você tem. Ele franziu levemente a testa, mas assentiu. Quando aconteceu o que aconteceu na gala ontem à noite, ela disse: naquele momento, depois que o barulho acabou e antes de você se levantar, nos 2 segundos em que você ficou parado, você acreditou que eu havia roubado aqueles documentos? Silêncio. Ela observou o rosto dele durante esse silêncio. Viu a passagem de várias coisas. Negação automática que foi barrada antes de chegar à boca, depois culpa, depois algo mais honesto e mais incômodo que as outras duas. Eu não sabia, ele disse finalmente. Eu não sabia o que pensar. Isso é uma resposta, ela disse. Obrigada por não mentir. Mariana, eu não estou encerrando nada agora. Ela disse com a voz firme e cansada e completamente honesta. Mas eu preciso que você entenda que não saber o que pensar durante 2 segundos, quando a alternativa era defender sua esposa, me diz alguma coisa sobre o que você acredita que eu sou dentro dessa família. E isso é uma coisa que vai precisar mudar. Ela foi para o quarto. 2 dias depois, o telefone de Renato Carvalho recebeu uma ligação de um escritório de advocacia que ela não reconhecia, mas que Renato reconheceu imediatamente. Era o escritório que atendia a família Monteiro há 20 anos. Eles queriam discutir os documentos. Queriam saber o que Renato tinha e quanto custaria para que ele tivesse menos. Renato havia desligado o telefone depois de 3 frases e ligado imediatamente para Mariana. Eles sabem que você foi ao meu escritório, ele disse. Alguém te seguiu? Ou Leonora foi mais rápida que eu esperava em fazer as conexões? Ela sempre foi mais rápida do que as pessoas esperam, disse Mariana. O que você quer fazer? Continuar, disse ela, sem hesitação. O que mais? 4 dias depois, Leonora convocou uma assembleia extraordinária de acionistas do Grupo Monteiro para daqui a 72 horas, alegando necessidade urgente de deliberação sobre reestruturação da governança corporativa. Era o movimento que Renato havia previsto. Antes que os documentos chegassem aos canais formais, consolidar o controle legal do Conselho de tal forma que qualquer questionamento subsequente encontrasse uma estrutura já solidificada. O relógio havia começado a correr. A sede do Grupo Monteiro, na Faria Lima, tinha 2 andares de escritórios acima de um lobby de granito e vidro que comunicava o tamanho do que a empresa havia se tornado. Recepção com 3 atendentes, parede de troféus e reconhecimentos do setor em molduras idênticas, a logomarca em letras de aço escovado, que ocupava a parede inteira dos fundos com a permanência calculada de quem construiu alguma coisa e quer que o mundo saiba que foi construída para durar. A sala de reuniões do conselho ficava no 2º andar. Era uma sala que Mariana havia entrado uma vez, no início do casamento com Rafael, numa visita rápida que Leonora havia organizado para mostrar a estrutura da empresa aos familiares próximos e que ela havia passado o tempo observando em vez de apenas ver, a mesa oval de 12 lugares, as cadeiras altas de couro escuro, o quadro de vidro na parede onde ficavam projetados os dados em tempo real, a janela de canto com vista para a Faria Lima num dia claro de outubro. Naquela manhã de assembleia, o elevador abriu no 2º andar e Mariana saiu primeiro, seguida por Renato Carvalho com uma pasta de documentos no braço esquerdo e por 2 advogados do escritório que Renato havia chamado para reforço, ambos com expressões de trabalho sério que ela havia aprendido a identificar como a versão profissional de alguém que sabe que a próxima hora vai ser intensa. Ela havia escolhido o que vestir com a mesma atenção que havia escolhido na noite da gala, mas diferente. Não era uma afirmação de que ela pertencia àquele ambiente, que era o que o vestido verde havia sido. Era um alfaiate azul marinho de corte preciso que havia pertencido à sua avó materna e que ela havia mandado reformar sem alterar a estrutura, porque havia alguma coisa nele que ela queria carregar para dentro daquela sala, um peso específico de coisa que atravessou o tempo e chegou até aqui. A recepcionista do 2º andar ficou visivelmente incerta quando viu o grupo, porque a lista de presença da assembleia era restrita, e o nome de Mariana Monteiro estava ali. Mas Mariana havia chegado com advogados como se soubesse o que vinha a seguir, o que não era o comportamento esperado de uma nora que havia vindo. A sala já está aberta? Perguntou Renato, com o tom de quem sabe a resposta, mas considera educado perguntar mesmo assim.
Sim, senhor. Já tem alguns membros do conselho. Obrigado. Entraram. Havia 8 pessoas na sala quando chegaram. 5 membros do conselho de administração do Grupo Monteiro, 2 representantes legais da família e Leonora Monteiro sentada na cadeira de cabeceira da mesa oval, com o colar de ouro e a postura de quem chegou cedo exatamente para garantir que ninguém duvidasse de quem presidia aquele ambiente. Quando a porta abriu, ela levantou os olhos. O que aconteceu no rosto de Leonora Monteiro naquele momento foi algo que Mariana observou com a atenção cuidadosa de quem havia esperado por aquele rosto durante um longo tempo. A certeza foi a primeira coisa a mudar. Não desapareceu de imediato, porque Leonora era boa demais para deixar qualquer coisa desaparecer de imediato, mas desorganizou, levemente, como uma estrutura que encontra uma carga que não havia calculado que viria daquele ângulo. Mariana. O nome, mais uma vez. Mas desta vez com uma tonalidade diferente, mais cuidadosa, mais avaliativa, mais próxima de uma pergunta do que de uma anotação. Dona Leonora. Mariana puxou uma cadeira do lado oposto da mesa e sentou. Renato sentou à sua direita. Os 2 advogados ficaram de pé atrás dela. Esta é uma reunião restrita do conselho, disse um dos representantes legais da família, um homem de 50 anos com óculos redondos e a habilidade específica de comunicar objeção sem elevar a voz. Os presentes precisam ter convocação formal e vinculação ao processo de governança. Mariana Costa Monteiro é cônjuge e nora do grupo familiar controlador, disse Renato, com a calma de quem responde uma pergunta que já esperava, e tem documentação que diz respeito diretamente ao item de pauta desta Assembleia, que é reestruturação de controle societário. Documentação que o Conselho tem o direito e a obrigação de conhecer antes de deliberar. Houve um silêncio. Os 5 membros do Conselho trocaram olhares entre si com a eficiência silenciosa de quem trabalha junto há tempo suficiente para ter desenvolvido uma linguagem própria de microexpressões. Que documentação? Disse Leonora. Não como pergunta, como avaliação. Renato abriu a pasta. O que se seguiu durou 40 minutos e foi uma das 40 horas mais densas que Mariana havia passado em muitos anos, apesar do tempo cronológico ser menor. Renato apresentou os documentos na ordem que haviam preparado juntos na semana anterior. Primeiro, o contrato de constituição original do Grupo Monteiro, com as 2 assinaturas e as cotas iguais, depois o laudo médico de Eduardo na época da reunião de emergência, depois a análise técnica comparativa entre os relatórios financeiros internos originais e os relatórios alterados que haviam sido apresentados para Eduardo naquele dia, depois a cópia do cartório que contradiz a versão oficial da dissolução da sociedade. E por último, a cláusula. Renato leu em voz alta, com a clareza e a lentidão de quem sabe que cada palavra que está sendo dita vai ser contestada e quer que ela assentasse completamente antes de seguir para a próxima, a cláusula que Eduardo Costa havia inserido no contrato original, o mecanismo de reversão das cotas em caso de irregularidade comprovada e de violação documentada dos direitos de seus descendentes, no contexto de evento oficial da empresa. Depois colocou sobre a mesa o vídeo impresso em captura de tela com o carimbo de data e hora, a transcrição formal produzida por uma empresa de transcrição jurídica e a declaração assinada por 2 presentes naquela noite que corroboravam que o evento era função oficial do Grupo Monteiro. A cláusula foi ativada, disse Renato, e os documentos aqui presentes constituem fundamentação suficiente para a petição de reconhecimento da titularidade. O silêncio que se instalou na sala de reuniões naquele momento tinha uma textura diferente de qualquer outro silêncio que Mariana havia ouvido em espaços corporativos, que costumavam ter silêncios táticos, calculados, usados como ferramenta de negociação. Este era o silêncio de pessoas processando simultaneamente informações que mudavam os cálculos que elas haviam feito ao entrar naquele edifício naquela manhã. Um dos membros do conselho, um homem de cabelos brancos, que ela sabia ser o membro mais antigo do grupo, retirou os óculos e os limpou com um movimento vagaroso que não era preguiça, mas sim a forma que ele tinha de ganhar um segundo de pensamento, sem parecer que estava ganhando um segundo de pensamento. Depois olhou para Leonora. Leonora Monteiro, pela primeira vez em todo o tempo que Mariana a havia observado, não tinha uma resposta imediata. O que ela tinha era raiva. Não a raiva performática que havia produzido o tapa na gala,
que havia sido a raiva de alguém acostumado a não ser contrariado encontrando subitamente resistência. Era a raiva mais profunda, a raiva de alguém que planejou um movimento durante anos, que calculou todas as variáveis que conhecia e que está descobrindo naquele exato momento que havia uma variável que não conhecia. Esses documentos são falsificações, ela disse, com uma firmeza que teria sido convincente se não estivesse um meio tom mais alta do que o seu registro habitual. Eduardo Costa cedeu suas cotas em processo absolutamente regular. Há documentação de sobra que demonstra isso. A documentação que a senhora produziu para demonstrar isso, disse Renato, igualmente firme e um tom mais baixo que o dela. O que torna a comparação com os documentos originais de cartório especialmente relevante. Eu exijo que esta reunião seja suspensa. A senhora pode exigir o que quiser, disse Renato. Esta documentação vai ser apresentada ao Conselho agora ou ao Poder Judiciário amanhã. A escolha de como o Conselho prefere receber essa informação é do Conselho. Foi quando a porta se abriu. Rafael havia chegado. Ele entrou com a expressão de quem recebeu tarde demais um aviso que deveria ter chegado mais cedo. Levemente desorientado pelo que estava encontrando, tentando fazer sentido de uma cena que começou antes de ele chegar. Viu a mãe. Viu Mariana, viu os documentos sobre a mesa. Ficou na porta, Rafael. A voz de Leonora tinha uma inflexão diferente quando se dirigia a ele, o único lugar onde ela a usava. Uma suavidade real que coexistia com a rigidez de tudo o mais nela e que tornava a contradição mais visível do que qualquer análise racional poderia produzir. Sente-se. Ele não se sentou. Ficou parado na porta. O que está acontecendo? Ninguém respondeu imediatamente, porque havia respostas demais para a pergunta e cada pessoa na sala tinha uma versão diferente de qual deveria vir primeiro. Foi Mariana que respondeu. Vou te contar depois com calma, disse ela, olhando para ele diretamente, mas o resumo é que seu pai teve um sócio no começo do Grupo Monteiro, e esse sócio era meu pai, e meu pai foi removido da empresa por meios que esses documentos aqui descrevem com detalhe. Rafael ficou absolutamente imóvel. Depois olhou para a mãe. Leonora não desviou o olhar. Mas havia alguma coisa no seu rosto que Mariana observou naquele instante, algo que não era culpa, mas era sua parente mais próxima, o reconhecimento de que uma fronteira havia sido ultrapassada de forma permanente. A reunião entrou em colapso ordenado a partir dali. Os advogados de Leonora pedindo tempo para análise, os membros do conselho pedindo cópias de tudo, Renato concordando com cópias e discordando de tempo, porque o processo de reconhecimento da titularidade seria peticionado naquela tarde independente do que o Conselho decidisse fazer com as próximas horas. Rafael não disse uma palavra durante esse processo. Em algum momento, enquanto Renato e o advogado de Leonora trocavam argumentos técnicos sobre a validade da cláusula, ele simplesmente se levantou da cadeira, onde havia finalmente sentado, e saiu da sala, sem que ninguém mais prestasse atenção suficiente para perceber a saída. Mariana percebeu. Ficou olhando para a porta fechada depois que ele saiu com uma sensação no peito que não era exatamente dor e não era exatamente alívio e que ela reconheceu, ao fim de um momento, como a sensação de estar diante de uma consequência que havia calculado que viria e que mesmo assim chega com um peso próprio quando chega de verdade. O Conselho decidiu suspender temporariamente o direito de voto de Leonora enquanto a documentação era analisada. Era menos do que Renato havia pedido e mais do que Leonora havia esperado conceder. Na saída, um dos advogados de Leonora parou Renato no corredor. A cláusula tem um problema técnico que vai ser levantado em juízo, disse ele, em voz baixa, mas sem tentar ser inaudível. A gala pode não se qualificar como evento oficial sob a linguagem específica do contrato. Precisaria de um evento listado formalmente nos registros da empresa, com convocação publicada. Uma gala de imprensa é evento de relações públicas, não ato societário. Renato ficou em silêncio por um segundo. Isso vai ser discutido no momento certo, ele disse. Mas Mariana havia ouvido, e quando estavam no elevador descendo, ela olhou para Renato e ele olhou para ela com a expressão de um homem honesto que preferiria ter boas notícias e está verificando quantas más notícias vai ser necessário entregar. É um argumento real, ele disse, quando as portas do elevador fecharam. Não é infalível, mas é real. Vamos precisar de fundamentação adicional. O que especificamente? Uma testemunha direta do evento original. Alguém que esteve presente no dia em que seu pai cedeu as cotas e que pode corroborar o estado em que ele se encontrava
e a irregularidade do processo. O laudo médico é evidência documental, mas testemunha viva tem peso diferente num reconhecimento de cláusula. Existe uma? Existe. Ele tirou do bolso do paletó um pedaço de papel dobrado. A secretária pessoal do seu pai naquela época. Ela se chamava Dalva Pereira. Ela estava na reunião. Ela pediu demissão no dia seguinte. Eu a localizei há alguns anos, mas ela recusou falar. Mora em Sorocaba. As portas do elevador abriram no lobby de granito e vidro. No lobby, sobre a mesa da recepção, havia um envelope branco com o nome de Mariana escrito à mão em letra que ela reconheceu imediatamente. A caligrafia precisa e um pouco rígida de Leonora, que escreve como alguém que aprendeu que a letra diz alguma coisa sobre o caráter de quem a produz. Ela abriu o envelope. Dentro havia uma fotografia antiga, revelada em papel, com o amarelado específico de mais de 30 anos. 2 homens jovens numa festa, de terno, segurando copos, sorrindo com a despreocupação específica das fotos que ninguém planeja, e que só existem porque alguém passou com uma câmera no momento certo. Ela reconheceu o mais jovem dos dois imediatamente, porque havia visto o rosto dele em outra fotografia a vida inteira, na moldura ao lado da cama da sua avó. Eduardo Costa, com 30 e poucos anos, antes de tudo que havia acontecido depois. O outro homem era Vitor Monteiro. No verso, com a mesma caligrafia precisa de Leonora. Você acha que sabe tudo. Não sabe o mais importante. Mariana ficou olhando para a fotografia por um momento longo. Depois dobrou o papel, colocou no bolso do paletó de alfaiate que havia pertencido à sua avó e disse para Renato: quando podemos ir a Sorocaba? A casa de Dalva Pereira em Sorocaba era daquelas casas que comunicam uma história longa de cuidado com recursos limitados. A fachada pintada de amarelo que já devia ter sido mais vivo e que havia suavizado para um tom mais antigo, as grades de ferro da janela com a tinta descascando nas bordas, mas o ferro sólido embaixo, um jardim pequeno na frente com 2 vasos de begônia e um pé de hortelã numa lata de azeite que alguém havia lavado e perfurado com esmero para plantar. Renato havia ligado na tarde anterior. Dalva havia ficado em silêncio longo antes de dizer, com a voz de quem está avaliando o peso de uma decisão que havia adiado por muito tempo, que elas podiam ir. Mariana e Renato chegaram às 10 da manhã numa quarta-feira. Dalva os esperava na calçada com um avental que não havia tirado, o que Mariana leu como o sinal de alguém que precisava ter o que fazer com as mãos durante uma conversa difícil. Ela tinha uns 70 anos, cabelos brancos presos atrás, a postura levemente encurvada de quem passou décadas se inclinando sobre uma mesa. O rosto tinha a qualidade específica de rostos que guardaram muitas coisas por muito tempo, não fechado, mas comprimido, como alguém que aprendeu que há coisas que não se diz sem consequências. Foram para a sala, que cheirava a café feito há pouco e a tecido lavado, e Dalva serviu sem perguntar, o que era sua forma de dar tempo a si mesma antes de começar. Eu vi no noticiário o que aconteceu na gala, disse ela, quando sentaram. Olhava para Mariana com uma atenção que não era curiosidade, era reconhecimento. Eu sabia que Eduardo tinha uma filha, mas não sabia como você tinha ficado. Fiquei bem, disse Mariana. Minha avó cuidou de mim depois que ele morreu. Sua avó era Dona Lúcia. Ele falava muito dela. Dalva envolveu o copo de café com as 2 mãos. O senhor Renato me disse que precisam de mim para dar testemunho. Precisamos, disse Renato. A defesa vai argumentar que a gala não configura evento oficial suficiente para ativar a cláusula contratual. Isso vai atrasar o processo e pode inviabilizá-lo se não tivermos corroboração testemunhal da irregularidade original. Dalva ficou em silêncio por um momento. Eu não falei antes porque tive medo, ela disse, com a precisão de alguém que não usa mais energia para justificar o que já é verdade. Eles me ofereceram um acordo quando pedi demissão, uma quantia que eu precisava e a garantia de que não teriam consequências para mim se eu ficasse quieta. Eu tinha 50 anos, tinha filho em escola particular, fiz o que fiz. Eu entendo isso, disse Mariana, e não estou aqui para julgar o que a senhora fez na época. Estou aqui para perguntar se a senhora pode fazer algo diferente agora. Dalva olhou para ela com aquela atenção demorada. Depois olhou para as mãos em volta do copo. Eu estava na reunião, disse ela. Eu vi o estado em que o Dr. Eduardo chegou. Ele havia trabalhado 72 horas com praticamente sem dormir, porque alguém dentro da empresa havia gerado uma crise operacional artificial na divisão dele,
e ele havia ficado tentando resolver o que não tinha solução porque o problema era fabricado. Eu vi os documentos que colocaram na frente dele. Eu vi que o advogado que chamaram para ele era um rapaz que havia se formado havia 6 meses. Ela parou, respirou. Eu vi ele assinar, e vi o rosto dele quando percebeu o que havia assinado, depois que assinou. O silêncio que se instalou na sala pequena de Sorocaba tinha um peso específico. A senhora vai assinar uma declaração formal dizendo isso? Perguntou Renato. Dalva ficou em silêncio por um tempo que não era hesitação, era resolução. Sim, ela disse. Eu assino. Elas ficaram mais 1 hora. Dalva contou os detalhes com a precisão de alguém que havia guardado uma memória intacta por muito tempo, não porque queria guardar, mas porque não conseguia descartar. Renato registrou tudo. Antes de saírem na porta, Dalva segurou o braço de Mariana por um instante. O Eduardo sempre disse que você ia descobrir tudo no momento certo, ela disse. Ele dizia que você era do tipo que não desiste, só espera, que herdou isso da mãe. Uma pausa. Você era pequena ainda quando ele morreu. Mas ele falava de você toda semana. Mariana não respondeu imediatamente. Ficou com a mão no braço da mulher por um segundo, sentindo o peso daquelas palavras pousarem em lugar que não tinha nenhuma defesa preparada porque não havia previsto que precisaria de defesa naquele lugar. Obrigada, ela disse finalmente, por tudo que a senhora guardou. No carro de volta para São Paulo, Renato ligou para o escritório para comunicar a declaração de Dalva. Mariana ficou com a cabeça encostada no vidro, olhando para a rodovia e para o verde irregular dos campos que passavam, e sentiu, pela primeira vez em muitas semanas, algo que era mais simples do que esperança e mais sólido do que certeza, a sensação de que estava exatamente onde devia estar fazendo exatamente o que devia fazer. O celular vibrou. Rafael. Ela olhou para o nome na tela por 2 pulsos. Atendeu. Mariana. Havia algo na voz dele que ela não havia ouvido antes. Não o registro habitual de Rafael, que era seguro e controlado e raramente deixava aparecer mais do que pretendia. Era a voz de alguém que passou tempo olhando para o fundo de alguma coisa e que ainda está lá embaixo. Onde você está? Sorocaba. Voltando. Pode ser que a gente se encontre quando você chegar? Uma pausa breve. Pode, ela disse. Quando a ação judicial de Mariana chegou ao cartório, o advogado de Leonora entrou com o argumento técnico que havia antecipado no corredor da Faria Lima. O juiz que recebeu a petição era experiente e metódico, e deu ao argumento mais atenção do que Renato havia esperado, solicitou audiência específica sobre a qualificação da gala como evento oficial no prazo de 48 horas e sinalizou que poderia suspender cautelarmente o processo de transferência das cotas enquanto analisava a questão técnica. A notícia chegou a Mariana pelo celular de Renato enquanto ela ainda estava no carro. 48 horas, disse ele. Mas com a declaração de Dalva, muda a argumentação. Não dependemos mais só da qualificação da gala. A irregularidade original é suficientemente documentada para sustentar a cláusula por outra via. Vou peticionar de forma alternativa esta tarde. Vai ser suficiente? Vai depender de como o juiz lê a cláusula no contexto da irregularidade original. É favorável, não é garantido. Nada havia sido garantido durante todo aquele processo. Ela desligou. Olhou pela janela para a rodovia que ficava mais larga à medida que São Paulo se aproximava, as cidades dormitório dando lugar aos primeiros arranha-céus do horizonte, e pensou no rosto do pai na foto da festa que estava no bolso do paletó de alfaiate da avó, jovem e sorrindo antes de tudo que havia acontecido depois, sem saber que o homem ao lado dele estava contando as horas para quando poderia usar aquela amizade como ferramenta, e pensou na fotografia que Leonora havia enviado com o bilhete. Você acha que sabe tudo. Não sabe o mais importante. Ela havia ficado com isso por dias, rodando de noite quando não conseguia dormir. O que Leonora poderia ter quisado dizer que ela ainda não sabia? Uma tentativa de desestabilizar possivelmente, mas Leonora não era do tipo que envia mensagens vazias. Era do tipo que usa cada palavra como peça de um jogo mais longo. Havia uma coisa que ela havia notado na fotografia e que não havia dito para Renato. No fundo da imagem, levemente desfocada mas identificável, havia uma terceira pessoa, uma mulher jovem, de costas em sua maior parte, mas com o rosto levemente virado, o suficiente para mostrar o perfil. Um perfil que Mariana havia reconhecido, não de uma memória própria, mas de uma fotografia na moldura ao lado da cama da sua avó.
A mãe dela, que havia morrido quando Mariana tinha 2 anos e que naquela fotografia estava claramente presente num evento do qual Eduardo Costa e Vítor Monteiro também participavam, anos antes de qualquer coisa que Mariana conhecia sobre aquela história ter acontecido. Ela não sabia ainda o que aquilo significava, mas sabia que era a parte que Leonora havia calculado que ela ainda não sabia e que havia decidido usar como última carta. Era, portanto, a parte que ela precisava entender antes de sentar de frente para Leonora uma última vez. A reunião aconteceu 2 dias depois, num momento que não estava no cronograma jurídico e que foi, talvez por isso, a mais real de todas. Mariana chegou ao escritório de Renato às 7 da manhã. Leonora Monteiro chegou 10 minutos depois, sozinha, sem advogado, o que em si mesmo era um sinal. Ela havia vindo para falar, não para negociar. Ela se sentou na cadeira de frente como se ela fosse a cadeira dela, porque Leonora Monteiro não tinha a capacidade de sentar em lugar nenhum, de forma que não fosse exatamente assim, como se o espaço reconhecesse a presença dela antes que ela precisasse reivindicá-la. A fotografia, disse Mariana, antes que Leonora abrisse a boca. Leonora ficou com os olhos nela por um momento. Você reconheceu a sua mãe, disse Leonora. Não era pergunta. Reconheci. Então você entende que a história é mais longa do que os documentos mostram. Explica, disse Mariana. Leonora ficou em silêncio por um momento que não era hesitação, era avaliação, decidindo o que usar e o que guardar. Sua mãe e Vítor se conheceram antes de você nascer, disse ela, com a voz que Mariana havia aprendido a ler durante todo aquele tempo, a voz que ela usa quando está dizendo a verdade, porque mentir não serve mais para o propósito que tem em mente. Eram amigos. Próximos. Eu sabia disso quando me casei com Vítor porque ele era transparente sobre o passado dele, o que era uma qualidade que eu apreciei. Uma pausa medida. Quando sua mãe morreu jovem, Vítor ficou destruído. Eduardo ficou destruído. Eram os 2 sócios que haviam perdido a mulher de um e a amiga do outro. Durante 2 anos depois disso, a empresa sofreu porque os 2 homens que a construíram não conseguiam estar num mesmo ambiente sem que aquela perda ficasse no meio de tudo. Mariana ficou ouvindo sem interromper. Eu tomei a decisão que tomei, disse Leonora. Não vou chamar de outra coisa além do que foi. Eu removi Eduardo porque eu julgava uma ameaça à estabilidade da empresa e ao equilíbrio do meu casamento. Eu estava errada sobre como fazer isso e eu estava errada sobre o que ele representava. Mas eu não estava errada sobre o que estava tentando proteger. Você estava protegendo uma empresa que era metade dele. Eu estava protegendo uma família que havia perdido demais. Sua voz não oscilou, mas havia algo diferente nela, uma qualidade que Mariana levou um segundo para identificar. Não era arrependimento exatamente, era mais parecido com o cansaço da arquitetura de uma justificativa que ela havia mantido erguida durante 30 anos. A fotografia que te mandei não era para te desestabilizar. Era para te dizer que seu pai e Vítor se amavam como irmãos antes de qualquer coisa que aconteceu entre eles. E que a história que você está contando não é simples o suficiente para caber na versão que os documentos contam. Ela nunca foi simples, disse Mariana. Mas a irregularidade continua sendo irregular independente da complexidade humana em volta dela. Leonora ficou olhando para ela. Sim, disse ela, finalmente. Continua. O silêncio que se instalou depois dessa palavra era diferente de todos os outros silêncios que haviam existido entre aquelas 2 mulheres ao longo do tempo que se conheciam. Não era o silêncio de batalha, não era o silêncio de avaliação, não era o silêncio de controle. Era o silêncio de 2 lados de uma história que chegaram ao mesmo ponto e que reconhecem que do ponto em diante as coisas vão ser diferentes, independente de como se sintam sobre isso. O que você vai fazer com a empresa? Disse Leonora. Desta vez era de fato uma pergunta. Devolver o nome ao meu pai, disse Mariana. No registro histórico, nos documentos fundadores, no quadro no corredor da sua casa, que tem um rosto apagado onde deveria ter um rosto. Depois, em relação à gestão, eu não vim aqui para destruir o que existe. Vim porque o que existe foi construído com algo que não era de vocês sozinhos. Leonora ficou olhando para ela por um longo momento. Você é muito parecida com ele, disse ela, finalmente. E era impossível saber se era um elogio ou simplesmente um fato que ela havia carregado por tempo demais para conseguir continuar guardando. Depois se levantou, ajeitou o colar de ouro e caminhou para a porta. Na porta parou. O tapa foi uma falha de caráter, disse ela, sem virar. Eu não tenho o costume de reconhecer falhas, mas foi.
Saiu sem esperar resposta. Renato ficou em silêncio do outro lado da mesa por um momento depois que a porta fechou. Isso foi o equivalente a uma rendição, disse ele. Ela vai recomendar ao conselho que não continue a disputa. Eu sei, disse Mariana. Como você sabia que ela viria sozinha? Mariana pegou a fotografia do bolso e colocou sobre a mesa entre os dois. Os dois homens jovens sorrindo, a mulher desfocada no fundo, porque ela não ia deixar mais ninguém ouvir o que ela sabia que precisava dizer. A audiência aconteceu na semana seguinte. O argumento técnico do advogado de Leonora sobre a qualificação da gala foi apresentado, debatido e considerado insuficiente diante da combinação da declaração de Dalva Pereira com a documentação do contrato original e da análise técnica dos relatórios alterados. A cláusula foi declarada válida e ativa. O juiz assinou a ordem de reconhecimento da titularidade. 51% do Grupo Monteiro havia sido transferido legalmente para Mariana Costa Monteiro. Leonora Monteiro assinou sua resignação do Conselho de Administração 3 dias depois, antes que qualquer processo penal complementar pudesse ser iniciado formalmente. A renúncia veio acompanhada de uma cláusula de acordo que incluía reparação financeira à sucessão de Eduardo Costa e reconhecimento formal do erro nos registros históricos da empresa. No dia em que o reconhecimento histórico foi registrado em cartório, o quadro no corredor da mansão de Alphaville foi levado para a restauração. O que estava embaixo da tinta branca, quando a restauradora retirou as camadas com paciência e solvente adequado, era exatamente o que deveria estar. Um rosto, olhos claros, o queixo levemente mais fino que o do homem ao lado, o sorriso específico de quem está fazendo algo que acredita que vai durar. A plaquinha de identificação foi refeita. Vitor Monteiro e Eduardo Costa, fundadores, 1987. Mariana ficou um longo tempo olhando para o rosto restaurado do seu pai naquela parede. Depois foi para o café. Rafael já estava lá quando ela chegou, numa mesinha do fundo de um café pequeno no Pinheiros, que havia sido o lugar onde se sentaram na terceira vez que saíram juntos, antes de qualquer noivado e antes de qualquer família, quando eram apenas duas pessoas descobrindo se havia algo ali que valia a pena descobrir. O café tinha paredes de ladrilho branco levemente manchado de uso e cheirava a café coado e pão assado, e tinha a iluminação suave de fim de tarde que tornava tudo um pouco mais fácil de dizer. Rafael estava com uma xícara de café na frente que já devia ter esfriado, porque ele claramente havia chegado cedo e havia ficado ali sentado esperando pelo tempo que fosse necessário, o que era um gesto que ela reconheceu como o tipo de coisa que Rafael faz quando não tem palavras e sabe disso. Ela sentou na cadeira de frente. Ficaram em silêncio por um momento. Eu deveria ter ido atrás de você na calçada naquela noite, disse ele. Não como entrada para uma lista mais longa de coisas que deveria ter feito. Como a coisa que havia ficado mais tempo sem dizer e que ele havia decidido finalmente dizer primeiro. Deveria, ela disse. Eu fiquei paralelo. Ele olhou para a xícara esfriada. Não porque duvidei de você. Fiquei porque não sabia como escolher entre defender você e não destruir minha mãe na frente de todo mundo. E essa paralisia custou 2 segundos que não posso desfazer. Eu sei que você não duvidou de mim, disse ela, mas a paralisia também diz alguma coisa. Diz que eu coloquei a paz da família acima da dignidade da minha esposa, disse ele. E que vou preso por entender por que fiz isso e de como não fazer de novo. Não estou pedindo que você espere esse tempo. Estou pedindo que você saiba que eu sei disso. Ela ficou olhando para ele. Havia algo no rosto de Rafael naquele fim de tarde que ela reconhecia como versão mais verdadeira do que havia conhecido ao longo de 8 meses de casamento. Não Rafael como herdeiro, não Rafael como filho, não Rafael equilibrando as versões de si mesmo que diferentes pessoas precisavam que ele fosse. Apenas o homem que havia ficado numa mesinha de café esfriada esperando o tempo que fosse necessário. Você sabia que meu pai existia? Ela perguntou. Ele ficou em silêncio. Não como teu pai, disse ele, finalmente. Sabia que havia um sócio original que havia saído nos anos iniciais. Meu pai mencionou uma vez quando eu era adolescente, sem detalhes, como parte da história antiga da empresa. Nunca perguntei mais porque meu pai não encorajava perguntas sobre aquele período, e eu havia aprendido que havia assuntos que ele preferia não aprofundar. E depois que você soube de tudo, ele disse, com a voz que é de alguém que está sendo honesto sobre algo que custa ser honesto, fui para o único lugar em que consigo pensar quando preciso pensar de verdade, que é caminhando.
Fiquei 3 dias andando pela cidade em horários que não fazem sentido e tentando reorganizar tudo o que achei que sabia sobre a minha família. E o que ficou? Que a empresa foi construída em cima de uma injustiça que minha mãe cometeu com a conivência do meu pai, que você tinha razão em fazer o que fez, e que sou filho dessas pessoas, mas não tenho que ser o reflexo das escolhas delas. Ela ficou com aquilo por um momento. Do lado de fora do café, o fim de tarde havia passado para o começo de noite, aquela hora específica em São Paulo em que as luzes dos edifícios começam a acender uma a uma e a cidade muda de temperatura e de ritmo sem que ninguém consiga apontar exatamente o segundo em que aconteceu. Não sei como vai ser isso daqui para frente, disse ela. Tenho 51% de uma empresa que foi roubada do meu pai, e você é filho das pessoas que roubaram, e nós dois somos casados, e isso é uma quantidade considerável de complexidade para uma única relação sustentar. Ele disse, mas eu também não sei se quero desistir de alguma coisa que foi real pelo que as outras pessoas fizeram, ela disse. E você e eu fomos reais antes de qualquer outra coisa nessa história. Ele ficou olhando para ela com uma atenção que ela reconhecia como a forma que Rafael tem de ouvir quando está ouvindo de verdade, sem preparar resposta, sem filtrar para o que é gerenciável, só recebendo o que está sendo dito. Eu acho que a gente começa de novo, ele disse. Não do zero, porque não tem como apagar o que já foi, mas de um ponto em que a gente é honesto sobre o que é difícil e não fingimos que não é. Isso vai ser desconfortável, ela disse. Vai, ele concordou. Mas acho que você e eu temos tolerância razoável para desconforto. Ela ficou olhando para ele por um momento. Depois chamou o garçom e pediu 2 cafés, porque havia mais coisas para dizer e elas iam levar tempo para serem ditas direito, e o jeito certo de dizer coisas que levam tempo é ter café quente e não ter pressa, e estar num lugar pequeno com iluminação de fim de tarde, onde 2 pessoas podem olhar uma para a outra sem que o resto do mundo caiba com muita facilidade naquele espaço. A assembleia final de acionistas aconteceu numa manhã de novembro com céu de São Paulo cor de metal lavado. O reconhecimento formal da cofundação foi votado e aprovado. O nome Eduardo Costa voltou para os documentos constitutivos da empresa, para o registro histórico da junta comercial, para a plaquinha restaurada do quadro do corredor. Mariana assinou os documentos como Mariana Costa, cuja concordância havia afirmado que manteria o sobrenome, porque ele havia sido suficiente para tudo até então e não havia razão para que deixasse de ser. Depois saiu do edifício na Faria Lima, desceu a escadaria de granito e ficou um momento parada na calçada com o sol de novembro no rosto, o tipo de sol que São Paulo produz nessa época do ano, que não é suave nem é violento, que é apenas presente, aquecendo as coisas que estão dispostas a receber calor. Eduardo Costa havia construído algo. Havia construído com as mãos e com a mente e com décadas de trabalho que haviam sido tomados antes que ele pudesse ver o que havia plantado crescer. Ela havia passado 12 anos sendo filha de um homem que o mundo havia decidido apagar. Não era mais. O nome estava de volta, onde sempre havia pertencido. E isso, ela pensou, caminhando pela calçada de volta para a cidade com os próprios passos e o próprio ritmo, era suficiente para começar.